Então, resumindo aí essa questão de Coimbra, né, nós vamos ter o Antônio Feliciano de Castilho, que vai representar a tradição romântica, e nós vamos ter o poeta Antero de Quental, né, representando os estudantes, né, e os estudantes eles vão representar o que seria novo, né, esses novos ideais. E no caso aí o Antônio Feliciano de Castilho ele vai representar essa tradição romântica. E infelizmente o Antônio Feliciano ele vai, né, criticar esse movimento essas conferências. E claro que Antero de Quental ele não gosta e responde essa crítica com um texto chamado Bom Senso e Bom Gosto, certo? E é importante ressaltar que o Antero de Quental ele vai ter essa tendência mais realista, ok? Então a literatura é tanto que dentro do Bom Senso ele vai falar sobre a literatura ultrarromântica. Ele descreve a literatura ultrarromântica como uma literatura decadente, uma literatura estúpida, ok? E já nos textos mesmo, né, nos textos mais modernos de Antero de Quental, ele vai trabalhar algo totalmente contrário à poesia ultrarromântica. Ele vai mostrar a vida como ela é, ele vai mostrar a pobreza dentro da sociedade, ele vai mostrar a exploração, né, principalmente a exploração dentro do trabalho, as desigualdades sociais. Então são temáticas bem mais modernas, né, e bem mais objetivas. Vamos começar a falar um pouco aqui do Enéas de Queiroz. Né? O Enéas de Queiroz ele é considerado o mais importante prosador realista, né, e um dos grandes nomes da literatura portuguesa. E o seu romance, né, o romance chamado O Crime do Padre Amaro. Esse romance ele foi publicado em 1875 e essa obra ela é um marco inicial do realismo em Portugal. Ela representa algumas características bem básicas da sua postura literária, né, e ela vai justamente criticar, né, a violenta vida social, né, essa vida social burguesa. E ele vai denunciar a corrupção do clero e da hipocrisia dos valores burgueses. Então, vejam aí como é polêmica, né, essa obra, né, de denunciar principalmente o clero. Né, então, não foi uma obra pouco criticada na época. Né? Então, assim, essas características elas vão se acentuar, né, no romance, também no romance dele chamado O Primo Basílio. Né? E há uma impiedosa crítica, né, da decadência dessa sociedade burguesa. Outra obra muito importante do Enéas de Queiroz é uma obra chamada Os Maias. E ela vai observar uma mudança de atitude reverente, né, e destruidora desse escritor em particular. E esse romance, né, segundo muitos outros escritores, ele vai deixar transparecer os mistérios do destino, das inquietações dos sentimentos, das apreensões da consciência humana, né, e dos desequilíbrios da sensualidade, por exemplo. Então, assim, segue então, né, essa nova fase da evolução literária, né, de Enéas de Queiroz. E assim, em que essa descrença, né, do progresso e dos ideais revolucionários, né, ele vai se manifestar na saudade da vida do campo, por exemplo, na valorização das atitudes nacionais, das virtudes, nacionais. E é um momento exatamente de romances, de outros romances que ele lança, como A Cidade e as Serras, outro como A Ilustre Casa de Ramírez. Ele vai lançar contos depois como Suave Milagre. Ele já publica depois biografias religiosas. Então, assim, no final da sua carreira ele já vai falar mais sobre outras questões.